Bom dia, bom dia, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso Papo Seguro do mês de fevereiro, tá? Estamos aqui hoje com um parceiro que é a TerraMind, um parceiro que a IntegraSul começou a trabalhar em final do ano passado, buscando uma solução aí que pudesse trabalhar tanto na questão de vazamento de dados, produtividade, entre outras funções aí para enfrentar esses desafios da cibersegurança, né? Então, a TerraMind é um parceiro estratégico aí para nós nesse ano de 2025 e a ideia aqui é nós estar levando para vocês essa mensagem e onde que nós, IntegraSul e a TerraMind, podemos ajudar vocês nesses novos desafios que cada vez vêm aumentando aí na área de cibersegurança, né? Hoje está conosco aí o Leonardo Lima, ele é Sales Engineer da TerraMind no Brasil. A TerraMind tem uma equipe hoje sediada no Brasil, então está nos apoiando aí nesse desafio de levar a solução aí para todos o país, né? Então, acho que é muito importante ter uma equipe também tropicalizada aí dentro do território nacional, que ajuda muito aí tanto a nós atender nossos clientes, mas também entender o cenário brasileiro, que é um pouco diferente às vezes em algumas situações, né? Então, Leonardo aí, muito bem-vindo, tá? Espero aí que possa aí levar essa mensagem aí, trocar uma ideia. A ideia do Papo Seguro realmente aí é bater um papo aí com o pessoal poder também, quem quiser estar fazendo perguntas aí, pode estar adicionando sua pergunta aí que vai ser respondida aí por nós aí ao final da apresentação, tá? A apresentação ela está sendo gravada, também depois vai ser disponibilizada aí para quem quiser estar compartilhando aí com o pessoal das suas equipes aí dentro das empresas. Mas, Leonardo, então eu vou passar a palavra para ti e no final aí eu volto aí junto contigo aí para nós estar trabalhando nas questões e perguntas aí que vierem durante o nosso webinar de hoje. Acho que está mutado aí. Bom, me ouvem? Sim, sim, Oi, agora estão sim. me ouvindo? Tá vendo minha tela? Sim. Legal. Bom, deixa eu só voltar aqui para minha apresentação. Então, bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Lima. Eu sou arquiteto de soluções na TerraMind e eu vou apresentar um pouco aqui, né, sobre como que a TerraMind pode ajudar, né, a melhorar as questões de segurança e de eficiência corporativa da sua empresa. Eu vou deixar aqui já algumas perguntas para vocês irem pensando que eu vou respondendo ao longo dessa apresentação. Então, quando a gente está falando de segurança corporativa, você sabe o que está acontecendo no nível de colaborador dentro da sua empresa, no nível individual, ali no endpoint? A sua empresa, ela consegue gerar dados, né, relatórios que vão te ajudar nessa tomada de decisão sobre como melhorar os processos da sua empresa e diminuir o vazamento de dados? Você consegue enxergar de fato a produtividade e o retorno sobre o investimento, né, nas ferramentas da sua empresa de uma maneira granular? Os fluxos de trabalho e os processos da sua organização, eles são auditáveis de verdade, para você chegar ali no ponto onde você consegue entender a informação e o que foi feito com ela? E como funciona a troca de informações sensíveis dentro da sua empresa, tanto no nível de privacidade quanto no nível de segurança da informação? E por que é importante nesse momento, né, a gente falar sobre análise comportamental e por que que isso é um tema-chave para as organizações hoje? Primeiro, porque ela vai melhorar a sua percepção, né, em relação ao cliente, da sua marca em relação ao cliente final. Você não quer ver a sua marca de jeito nenhum ligada a um vazamento de dados, né? Eh, a gente consegue fazer análises do comportamento de uma maneira transparente que é segura e pode ajudar você tanto do ponto de vista da segurança da informação, quanto das legislações, né, LGBT, LGPT e CLT. E é possível usar ferramentas e processos para apoiar essa jornada com o que há de mais moderno no mercado hoje, que é o DLP, que é a prevenção a vazamento de dados. E a vantagem dessa prática é que ela viabiliza a monetização, né, e o emprego de boas práticas, assim como o ISO 27000 e auditorias contínuas na sua empresa para garantir ali, né, a privacidade dos dados da sua empresa. Então, essa é uma estratégia de aumento de segurança e eficiência. Então, ela deve permear todas as camadas hierárquicas da empresa para ter um efeito positivo sobre a sua organização e maximizar
o seu retorno sobre investimento. Então, a TerraMind, ela nasceu há 10 anos, né, e acumula aí experiência tanto no mercado de monitoramento, né, e performance das atividades dos funcionários, quanto na prevenção do vazamento dos dados corporativos. E a gente está aqui no Brasil já há mais de 3 anos, presente em todas as verticais, desde o financeiro até as indústrias. E a empresa nasceu justamente desse desejo de melhorar o gerenciamento e a produtividade dos funcionários, e ela se tornou líder nesse segmento. E a gente se tornou líder oferecendo análise do comportamento total do funcionário, o monitoramento automatizado com regras de negócio que você consegue editar facilmente na nossa interface, ferramentas inovadoras de produtividade e otimização de processos, a mitigação de ameaças internas com a prevenção ao vazamento de dados e análise preditiva baseada em inteligência artificial que vai permitir você ver as tendências de comportamento dos usuários. Então, a situação para as empresas hoje em relação à segurança é bastante séria, né? O ano passado, o Gartner, desculpa, em 2023, o Gartner fez uma avaliação e viu que as empresas investiram ali 188 bilhões de dólares somente em segurança. E nesse estudo, os maiores gastos foram segurança de aplicações, segurança na nuvem e privacidade e segurança de dados, que é o maior ponto de vulnerabilidade, né? Porém, os dois primeiros que eu citei, eles são no nível do servidor. Eles estão protegendo de grandes ameaças, né? De ameaças externas, que nem sequestro de dados, ransomware e a invasão, por exemplo, né? Mas a grande maioria das empresas ela vai negligenciar, ela nem vai monitorar o que está passando dentro do desktop do funcionário. Então, os dados que a gente tem em relação aos vazamentos de dados, eles são bastante alarmantes. 60% desses vazamentos, eles são cometidos por funcionários. E é importante, frisar que mais de 50% desses vazamentos são não intencionais. Então, muitas vezes a empresa ela não tem ali os processos dela mapeado e não sabe quando ela mesma está expondo os dados dela ou dos clientes dela, através de um processo que todo mundo está ali fazendo durante o dia a dia. Então, é importante a gente ter visibilidade para a gente poder mapear também esses processos para entender como que a nossa empresa está se expondo, né, em relação ao vazamento de dados. 63% dos autores de ameaças são usuários de TI. Então, muitas das vezes, você tem uma empresa ali que tem um setor de TI e o funcionário terceirizado é amigo do analista de TI ali. E ali você tem uma situação onde, para facilitar a vida do funcionário terceirizado, o funcionário de TI coloca na máquina dele, né, um nível de usuário de administrador, por exemplo. E aí começam, né, as brechas para vazamento de dados. 75% dos ataques internos são realizados por esses funcionários descontentes. Então, através das nossas ferramentas, a gente consegue estabelecer ali normas, né, e regras de onde o funcionário pode conectar ou não, quando ele pode conectar ou não e quais são os dados que ele pode ter acesso ali e compartilhar ou não. Dessa forma, a gente consegue prevenir ali, muitas das vezes, os ataques internos realizados pelos funcionários. E por último, 4,5 trilhões é a quantidade de receita perdida anualmente, devido às fraudes cometidas pelos funcionários. Então, a gente tem dados aqui que são cruciais para a sobrevivência de muitas empresas. E os principais atuantes nos vazamentos são pessoas de confiança, os funcionários, que manipulam informações sensíveis ou que têm algum tipo de acesso privilegiado. Então, como que a TerraMind vai ajudar você a proteger os dados dos seus clientes, né? Então, a TerraMind ela traz regras programáveis de automação que vão proporcionar para você uma visão granular do trabalho, né? Ela vai permitir medir o tempo gasto em cada uma das atividades, dos projetos, das aplicações e tudo que acontece no endpoint. E em cima disso, a TerraMind também permite gerar relatórios, que são personalizados, customizáveis, para as demandas da sua empresa e do seu negócio. E ela vai viabilizar a consolidação de informações de toda e qualquer atividade que possa ser medida e metrificada no endpoint do funcionário. E ela também vai permitir respostas automáticas às violações dessas regras, independente da conectividade com a plataforma ou não. Então, a gente vai rodar local e ele vai aplicar as regras ali a qualquer momento que o funcionário estiver utilizando o endpoint da empresa. Então, resumindo, né, com a TerraMind você vai ter uma visibilidade completa da sua força de trabalho. Não importa se é em sites, em aplicativos, redes sociais, ferramentas de trabalho, e-mail,
reuniões, impressões de documentos, compartilhamentos na nuvem, compartilhamentos USB. E tudo isso é personalizável, né? E você consegue escolher quais sites e aplicações são produtivas e liberadas para sua força de trabalho e quais são improdutivas e bloqueadas, né? Um exemplo que a gente tem disso é o LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta de trabalho, né, para o setor de marketing, para ele falar com o mercado, para o setor de RH para contratar pessoas e para o setor de vendas para conversar com os clientes. Porém, para todo o resto da empresa, ele é uma ferramenta de procura de emprego. Então, com a Teramind é possível a gente selecionar o LinkedIn como produtivo e liberado para os primeiros três grupos e como improdutivo e bloqueado para o último grupo, né? Então, a ideia é que a gente consegue medir tudo o que está acontecendo ali no endpoint e disparar ações automáticas baseadas nas nossas regras e nas nossas políticas. E agora eu vou aqui rapidamente para a nossa demo. Eu vou mudar aqui de tela, só um momento, por gentileza. E aqui a gente tem o dashboard da Teramind. Então, a Teramind é uma solução que ela se apresenta em três modalidades no mercado brasileiro. A primeira é on-premises, onde o cliente pode instalar a nossa plataforma dentro dos próprios servidores, seja a virtualização da Nutanix, da VMware ou do Hyper-V. A segunda é na instância de nuvem da Teramind, onde a gente tem os dados localizados tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. E a terceira são as nuvens locais da AWS e da Azure para os clientes que desejam utilizar a nuvem, porém, eles querem manter os dados localizados no Brasil. A nossa solução ela vai funcionar através de agentes, e esses agentes podem ser instalados em máquinas tanto Windows quanto Mac. E o licenciamento vai ser sempre por endpoint monitorado. Então você pode ter ali um time que vai fazer a medição, né, do que está acontecendo dentro da empresa, porém você vai pagar somente pelas máquinas que vão estar sendo auditadas. E a instalação desse agente que vai no endpoint, ela pode ser tanto no modo revelado, onde o funcionário vai interagir com a aplicação da Teramind e ele vai iniciar e finalizar o dia de trabalho dele e marcar quais as tarefas que ele está fazendo. Esse é mais utilizado nos casos de terceiros, por exemplo, e funcionários que você precisa só controlar horas. E o agente oculto, que ele pode ser instalado remota e silenciosamente nos endpoints, e ele vai medir todas as atividades ali do funcionário enquanto ele estiver logado. Então, depois de instalar todos esses agentes, você vai entrar aqui na interface da Teramind e você vai dar de cara com os dashboards. Então, a Teramind ela oferece aqui para você uma interface que vai facilitar, né, a visualização dessas informações da sua força de trabalho de algumas maneiras. O dashboard é uma maneira de visualização ao vivo do que está acontecendo ali na sua organização. Então, aqui você tem o dashboard padrão da Teramind, o dashboard de foco, porém, como quase tudo aqui na interface da Teramind, ele também é personalizável e se ele não tem as informações que você precisa, você também pode criar o seu próprio dashboard aqui. Então, aqui a gente vai entrando na interface da Teramind, a gente vai dar de cara com esse dashboard de foco, que vai ter aqui no primeiro dos widgets dele, o widget de funcionários online, e aqui eu vou ter as informações de conexão do funcionário. Então, o funcionário aqui vai mostrar a foto dele, o nome dele, uma bolinha que vai indicar se ele está online e produtivo, ou se ele está online e produtivo, ou se ele está ocioso ou com a tela bloqueada ou se ele também está com problemas de conexão ou desconectado. Aqui eu vou mostrar a localização desse funcionário e através das nossas regras eu consigo escolher as localidades de onde o funcionário pode ou não conectar com o endpoint da empresa e assim eu consigo proteger as informações da empresa e impedir até que o funcionário se conecte aí de lugares que têm redes que possam ser inseguras, né? Temos aqui também qual que é o computador que o funcionário está utilizando, qual que é a tarefa atual dele e através das nossas políticas a gente define quais são essas tarefas e quais são as aplicações que vão ser produtivas dentro dessas tarefas. E ele vai mostrar aqui para a gente também qual que é a atividade que está acontecendo no momento na estação do funcionário. E o funcionário deu Alt Tab para outra aplicação lá, ele faz a atualização ao vivo aqui para você também, para você ver qual que é a aplicação que o funcionário está utilizando. Aqui a gente também vai ter uma medição de tempo trabalhado, então nesse caso que eles começaram a trabalhar tem 25 minutos aproximadamente no dia, e eu vou ter uma medição de atividade de mouse e teclado dividida em intervalos de 5 minutos. E a partir disso daqui, junto com as regras de produtividade, a gente consegue estabelecer aí os relatórios de produtividade para você ter uma visualização mais granular da sua empresa.
Então, aqui também a gente vai conseguir diferir, por exemplo, o que é um funcionário do financeiro, que ele vai utilizar mouse e teclado o dia todo, de um funcionário, por exemplo, que é um gerente de projetos, que ele vai ficar em ligações o dia todo e vai ter muito menos utilização de mouse e teclado. Então, essa é uma das métricas que a gente vai utilizar para medir a produtividade do funcionário, mas a gente vai atrelar também a quais atividades ele está desempenhando naquele momento e se elas são produtivas ou não. E por último, a gente tem aqui o player de vídeo ao vivo da tela do funcionário. E quando a gente abre aqui esse player de vídeo, além de a gente acompanhar uma visão ao vivo da tela do funcionário, a gente também tem ferramentas de auditoria. Então, aqui em cima eu vou ter um calendário, onde eu posso selecionar aqui qual é a data que eu quero auditar as gravações de tela desse funcionário. Eu também tenho formas aqui de dar zoom na tela do funcionário para entender o que está acontecendo aqui na tela dele em uma informação um pouco menor. E tudo isso transparente para o usuário, ele não sabe que a gente está interagindo dessa forma, não muda nada na tela dele. E se você está vendo ali algo que está acontecendo que de repente precisa entrar num processo de compliance, como uma prova, por exemplo, você pode tanto salvar um screenshot daquele momento, quanto você pode exportar um vídeo. E na exportação do vídeo, se você tiver os pacotes de licenciamento UAM ou DLP, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, você também pode exportar o áudio daquela ligação ou das aplicações que interagiram com o áudio da estação. Muito importante lembrar, salientar que a Teramind não é um software espião que vai ficar ali com a câmera e o microfone abertos no home office do funcionário o tempo todo. O que ela vai fazer é gravar todas as interações desses dispositivos com as aplicações e disponibilizar para você poder consultar também. Que a gente também vai ter maneiras de de intervir na estação do funcionário. Então, se você está vendo alguma violação de regra de compliance ali ao vivo, você pode mandar um control Alt Del e alternar a tarefa daquela pessoa. Você pode também tomar controle remoto da estação da pessoa, do mouse e do teclado, e aí você desfazer o que ela está fazendo, né? Você também pode trancar a pessoa para fora da estação, no caso de você ver ali ao vivo o acesso a um conteúdo violento ou a conteúdos que são proibidos pela empresa ou você está vendo um vazamento de dados ali ao vivo, você consegue trancar ele para fora da estação e aí demanda alguém entrar aqui na nossa ferramenta, analisar a situação através do vídeo e decidir se libera ou não esse usuário para continuar utilizando o endpoint. E por último, a gente tem um sininho aqui que ele vai mostrar todas as notificações das regras que a pessoa violou durante o dia dela de trabalho. E ele vai criar aqui uma notificação na linha do tempo e um ponto para você clicar e poder assistir o vídeo daquela violação. Nesse sininho eu também vou ter aqui uma aba que vai ser a aba de atividades, que vai mostrar aqui todas as atividades da pessoa, né, no período auditado, no caso aqui no dia 18 de fevereiro. E clicando sobre qualquer uma dessas atividades também eu consigo ir lá para o vídeo dela e assistir exatamente o que aconteceu durante a violação daquela política. E por último, para fins de compliance e treinamento, a gente tem como adicionar, por exemplo, aqui etiquetas e comentários a esses vídeos específicos, a esses pontos no tempo, onde você pode colocar aqui etiquetas e anotações e depois pesquisar isso facilmente na nossa interface. Só um momentinho, por gentileza. E você consegue pesquisar isso facilmente na nossa interface. Então, você consegue, por exemplo, marcar, no caso de um vídeo de uma violação de compliance, é possível você marcar aqui as informações para utilizar esse vídeo como um treinamento. Ou, num caso de um processo de compliance, você pode colocar informações que vão ajudar você a pesquisar ele e anexar num processo, por exemplo. E no restante, isso daqui é um player de vídeo normal, que vai ter o play para frente e para trás aqui, e o speaker para você ouvir as interações de áudio da estação. Seguindo, aqui a gente tem o widget de mosaico, onde a gente vai ter aqui uma composição de todas as telas que estão conectadas aos endpoints dos funcionários, e também, ali no caso, se o funcionário tiver só o notebook com uma tela, vai registrar uma tela, se ele tiver só a estação de trabalho com um monitor, vai registrar só o monitor, porém, se ele tiver aqui um notebook conectado com um monitor, ele vai registrar aqui as duas telas, uma do lado da outra. E tudo que eu estou mostrando para vocês aqui nesses widgets também é personalizável. Então você pode escolher também quais são as informações que vão entrar nesse widget e quais são os funcionários que vão ser representados aqui. Aqui a gente também vai ter um widget de e-mail, onde ele vai mapear todos os e-mails que estão entrando e saindo das estações de trabalho. E aqui a gente tem duas formas de aplicar regras em cima disso. A primeira seriam as regras de compliance. Então a gente consegue analisar através de contexto e através de palavras-chave cadastradas na nossa ferramenta
o contexto que está, o contexto das conversas que estão trafegando nos e-mails e também nas comunicações da empresa. Então, a gente consegue cadastrar ali no na nossa ferramenta listas de sites, por exemplo, sites de conteúdo violento, sites de streaming, sites de aposta, assim como a gente também consegue cadastrar ali nas listas de palavras que são ameaças, palavrões, tratamentos ríspidos, e a gente consegue identificar isso e gerar relatórios de toxicidade no ambiente de trabalho. Então, se um funcionário tratou mal outro funcionário, se um funcionário tratou mal um cliente, ou vice-versa, um cliente tratou mal o seu funcionário, você consegue enxergar aqui através da análise de comportamento o que estava sendo conversado e entender o contexto, né? Então você consegue também entender se você tem um funcionário ali que tem certos problemas, você consegue entender se está vindo ali também um processo por assédio moral ou por assédio sexual, né? Através da interpretação das comunicações da empresa. Então, aqui a gente consegue, como eu disse, aplicar essas regras de compliance, a gente também consegue aplicar regras contra vazamento de dados, né? E analisar aqui no e-mail o que a pessoa está escrevendo, né? Para decidir se aquilo é um dado sensível ou não, através das nossas informações cadastradas, e decidir se essa pessoa pode ou não me mandar esse e-mail. E a nossa análise no endpoint é independente da conta de e-mail que esteja conectada. Então, eu posso especificar, por exemplo, que a pessoa não pode mandar e-mails com anexo para domínios de e-mail pessoal. Exemplo, Google, Gmail, Hotmail, Yahoo, né? Então, aqui nesse widget, ele vai me mostrar todas as informações do e-mail que foi enviado. Então, qual que é o funcionário, qual que é a conta utilizada para enviar, qual é a utilizada para receber, qual é o assunto e um pouco do corpo do e-mail. E aqui na lateral, eu também vou ter algumas informações relativas ao e-mail em si, como se é um e-mail que está sendo enviado com o aviãozinho, se é um e-mail que está chegando com a caixinha de entrada, qual é a aplicação que o funcionário está utilizando para enviar ou receber esse e-mail, e a gente mapeia todas as aplicações e websites de e-mail que o funcionário possa utilizar na estação. Aqui a gente também consegue visualizar o corpo do e-mail. E, de repente, num caso de vazamento de dados ou num caso de toxicidade no ambiente de trabalho, salvar ele como PDF ou imprimir para poder colocar ele ali anexar ele naquele processo de compliance. E por último, a gente também tem aqui como visualizar o ponto no tempo com o vídeo do momento que o funcionário escreveu esse e-mail. Então aqui a gente consegue também ver, por exemplo, se você tem um vídeo aqui completo gravado da escrita desse e-mail, num caso de vazamento de dados, você consegue ver, por exemplo, de onde que aquele funcionário pegou aqueles dados que ele está tentando vazar pelos e-mails. Seguindo, a gente também tem aqui um widget de tempo trabalhado e um widget de atividade de mouse e teclado, que vão fazer essa medição e disponibilizar para a gente aqui em quantidade de horas e em porcentagem. E através das pesquisas que a gente faz com os nossos analíticos, a gente viu ali que a parte de atividade de mouse e teclado, o normal para os funcionários terem de atividade de mouse e teclado durante o dia é entre 40% e 70%. Menos do que isso pode indicar um funcionário que está desmotivado ou que precisa de mais treinamento, e muito mais do que isso pode demonstrar ali que o funcionário está um pouco sobrecarregado. E a gente consegue entender ali quais são os níveis de atividade a partir dos cargos, comparando ali pessoas da mesma equipe. Então você consegue entender qual que está sendo o nível de desempenho, né, entre os funcionários. E a gente tem a mesma medição também para a utilização das aplicações e para a utilização das páginas web. E aqui a gente consegue também, através das nossas políticas, marcar o que que é uma aplicação ou um website produtivo e o que que é uma aplicação ou um website improdutivo. E como eu falei para vocês, a gente pode liberar certas aplicações e websites como produtivas para certos grupos de funcionários e como improdutivo e bloqueado para outros funcionários. E por último, aqui a gente tem um log geral de atividades do que está acontecendo nas estações. E aqui você vai conseguir ver, o funcionário deu Alt Tab ali para outra aplicação, para o Chrome, para o Skype, ele vai registrar aqui uma nova atividade que você consegue acompanhar. Então, essa daqui é uma visualização ao vivo da sua empresa. Porém, a gente também tem a visualização mais granular que vai ficar aqui na página do funcionário. Então, clicando sobre o nome do funcionário aqui ou indo na aba de funcionários e clicando sobre o nome dele, você vai para a página desse funcionário. E a página dele tem diversas abas aqui. Então aqui eu tenho, quando eu acesso a página dele, um log de atividades, onde eu vou visualizar aqui
todas as atividades dele distribuídas no tempo e a quantidade de horas que ele utilizou cada uma das aplicações ou websites que ele visitou. E aqui eu vou ter uma lista completa de todas essas atividades, uma a uma, onde você tem uma visão granular e você pode acessar aqui cada uma dessas atividades para você poder auditar elas. Porém, nem toda empresa tem braço nem tempo suficiente para poder entrar aqui nas atividades de cada um dos funcionários e ficar assistindo esse dia de trabalho do funcionário para poder ver o que aconteceu. Então, a Teramind, através de ferramentas de machine learning e inteligência artificial, ela tem uma ferramenta aqui de sumerização. E você pode escolher aqui qualquer dia de trabalho do mês do funcionário e pedir para a nossa ferramenta gerar um sumário. Então, quando você pedir isso daqui, ele vai falar que o Léo, nesse caso aqui, ele conectou da Alemanha por 7,8 horas, foi produtivo a maioria do tempo e passou X horas em tal aplicação, em tal aplicação, conversou por e-mail com tal pessoa sobre tal assunto, conversou pelo Skype com tal pessoa sobre tal assunto, e ele vai dar aqui um registro do dia todo desse funcionário. E também, se ele foi improdutivo, ele também vai mostrar. Passou X horas improdutivas, sendo divididas em X horas no Facebook, X horas no Netflix, X horas no Instagram. Então, dessa forma, você consegue aqui visualizar essas informações. Importante, aqui vocês estão vendo uma demonstração, é um ambiente de demonstração da TerraMind, que vocês podem ter acesso também e testar. E esse ambiente está todo em inglês, porém a nossa solução já é toda traduzida para o português, e quando vocês fazem o deploy lá da solução, vocês podem selecionar a linguagem português Brasil. Tá? Seguindo, aqui a gente tem um relatório de todas as sessões de login desse funcionário, e se você precisar, para fins de compliance, anexar ali um arquivo com as 8 horas de trabalho desse funcionário, você tem aqui o arquivo completo para você auditar. Seguindo, a gente tem tempo trabalhado dividido pelas atividades do funcionário, que vai me mostrar aqui qual que é o nível de atividade de cada atividade, o nível de ociosidade nela e quanto está sendo gasto em cada uma das atividades, caso você tenha o salário do funcionário cadastrado do funcionário cadastrado na plataforma. Seguindo aqui, a gente também tem os alertas, e aqui ele vai mostrar para a gente todas as políticas e todas as regras que o usuário violou, né, no período auditado, e vai gerar em cima disso uma pontuação de risco interno para esse funcionário. E aqui você vai ter a informação na linha do tempo, para você poder acessar aquela violação de regra, assistir o vídeo dela, vai te mostrar qual que foi a regra violada, dentro de qual política e qual foi a ação que foi tomada. E através dos nossos gatilhos aqui, das nossas regras, a gente consegue tomar diversas ações no endpoint dos funcionários que eu vou mostrar para vocês um pouco depois. Seguindo aqui, a gente tem uma aba de snapshots, onde a gente vai dividir o dia do funcionário em intervalos de 10 minutos e analisar o que ele estava fazendo ali e o nível de produtividade. Então, se você precisar saber o que que o funcionário fez aqui das 8h50 até as 9 da manhã, você vai ver aqui o ícone do vídeo dele para você poder assistir o vídeo, a gravação de tela, e você também vai ter aqui quais foram as atividades. Então, das 8h50 às 9 da manhã, ele trabalhou em atividades de e-mail e tarefas de projeto e teve um nível de atividade de mouse e teclado de 72%. E aqui a gente vai ter isso para o dia todo desse funcionário. Seguindo, também temos a aba de e-mail, e aqui vai conter as mesmas informações daquele widget de e-mail, porém, todas as informações do e-mail estão sendo indexadas nessa plataforma e você pode fazer procuras por palavras-chave aqui. Então, se você já tem uma denúncia anônima sobre vazamento de dados ou uma pista de um vazamento de dados dentro da sua empresa, ou você tem um projeto confidencial, por exemplo, que só os diretores e o presidente podem saber desse projeto e conversar sobre eles. Se esse projeto for conversado ou aparecer na tela de qualquer um dos funcionários que não pertence a esse grupo, a gente consegue indexar ele aqui e gerar um alarme em cima disso. E você também pode procurar por palavras-chave desse projeto para ver onde que o funcionário conversou e com quem ele conversou aqui, para você poder auditar esse e-mail e, de repente, anexar aí num processo de compliance por vazamento de dados. Seguindo aqui, a gente tem todas as transferências de arquivo que o funcionário fez. Então, aqui ele vai mapear todo o dado em movimento e todo o ciclo de vida do arquivo dentro da estação do funcionário. Então, a gente vai conseguir implementar regras para saber se ele podia ou não acessar aquele compartilhamento de rede, ele podia ou não gravar o arquivo dentro da máquina dele, ele podia ou não alterar esse arquivo, renomear, remover as propriedades, apagar algum rastro ali dentro do arquivo, e se ele podia ou não compartilhar esse arquivo por USB, por mensagem instantânea, por e-mail ou por drive de nuvem. E a gente consegue mapear o arquivo em todos esses momentos e escolher uma ação automática ali para prevenir o vazamento de dados.
Então, o que a gente vai fazer é, no momento que ele está tentando fazer o upload daquele arquivo para um drive do Google Drive, por exemplo, se ele não possui essa permissão, o arquivo vai ficar anexando para sempre ali, ele nunca vai conseguir anexar aquele arquivo, ele vai ter que dar refresh na página e vai ter que tentar anexar o arquivo de novo. E, nesse caso, ele vai ser bloqueado novamente. Então, a gente consegue mapear o ciclo de vida todo do arquivo e decidir o que pode ou não ser feito com ele e criar aqui um caminho completo de auditoria para você. Seguindo, a gente tem aqui todas as reuniões online que esse funcionário participou. E a gente consegue mapear todas as aplicações de reunião online também. E ele vai criar aqui para você um ponto no tempo, onde ele vai ter um registro de gravação de tela daquela reunião e no licenciamento AM da LP ele também vai gravar o áudio. E aqui ele vai mostrar também informações como qual foi a estação utilizada, qual foi a duração dessa ligação, qual foi a aplicação, se foi uma ligação de entrada ou saída e, muito importante, os participantes. Por que eu digo que é muito importante? Principalmente durante a pandemia, a gente identificou algumas técnicas de falsificação de atividade, que envolvem tanto reuniões quanto utilização de mouse e teclado, né, quanto outras atividades dentro da máquina. E a gente consegue aqui, primeiramente na aba de reuniões online, identificar uma técnica que é bastante utilizada ainda, que é marcar uma reunião consigo mesmo no Google Meet ou no Teams, entrar naquela reunião e passar o dia ali improdutivo naquela reunião. E no momento que você entra aqui nessa página, você vai ver que o funcionário Léo Gross, ele participou de uma reunião aqui de alguns minutos com o Léo Gross e com o Léo Gross. Em algum momento ele participou, ficou 37 minutos numa reunião aqui com ele mesmo. E quando você acessa aqui essa reunião, você consegue visualizar a reunião e perceber que nada estava acontecendo. Seguindo aqui, a gente também tem a auditoria de tudo que é impresso na estação do funcionário. E a gente consegue aplicar regras em cima disso também. Então, a gente está lendo o arquivo e o que tem dentro dele e está casando com as regras e as palavras compartilhadas que a gente tem cadastradas na nossa ferramenta. Então, se o arquivo tiver palavras sensíveis ou confidenciais da empresa, ou se ele tiver, por exemplo, a palavra confidencial escrito dentro do arquivo, a gente consegue impedir a impressão desse arquivo ou transformar ele em PDF. E você consegue aqui acessar o arquivo e visualizar também a impressão dele, de repente, no caso de vazamento de dados, para saber de onde que o funcionário conseguiu aquele arquivo para tentar vazar. Seguindo aqui, a gente tem a digitação, e a gente está mapeando tudo que é digitado na estação do funcionário. Então, a gente está lendo o que está sendo digitado e a gente está aplicando as regras automaticamente. Então, no caso do funcionário, por exemplo, está com um funcionário que ele é ali do setor de estoque, de controle do estoque. Ele está acessando uma pasta do jurídico, onde tem contrato social da empresa. Dentro desse contrato tem dados pessoais dos sócios. Se ele tiver ali, por exemplo, com essas informações na tela e uma tela do Messenger aberta, no momento que ele estiver digitando essas informações e a gente identificar ela na digitação, a gente consegue matar a aplicação que essa pessoa está utilizando antes dela apertar o Enter. Então a gente está lendo tudo o que acontece, né, no teclado dela. Porém, a gente também, para aderir às leis aí da LGPD, né, para a privacidade de dados, a gente também consegue anonimizar os dados pessoais dos funcionários. Então, o que que eu quero dizer com isso? Você tem situações ali em muitas empresas, como por exemplo o dia do pagamento, onde o funcionário ele chega do almoço, entra no site do banco pessoal, paga algumas contas e sai ali para continuar trabalhando. Com a TerraMind, você pode escolher aqui perfis de monitoramento que vão escolher o que vão selecionar o que monitorar e quando monitorar. Então, você pode ter aqui um perfil que é o perfil de monitoramento do pessoal de estoque, né? E ele vai ali monitorar quando o funcionário está no site de banco pessoal e não vai gravar nem a tela, nem a digitação. Mas a gente consegue, por exemplo, contar quanto tempo ele passa naquele site. Então, a mesma coisa para o WhatsApp pessoal. O funcionário tem o WhatsApp pessoal ali na máquina dele, você não necessariamente vai querer ler as informações que ele está digitando ali, né? Porém, você pode escolher medir quanto tempo ele está passando naquela aplicação e limitar esse tempo ou não. E tudo isso você pode fazer através dos perfis de monitoramento. E você pode ter aqui diversos perfis: perfil pessoal pessoal de estoque, perfil pessoal do financeiro, do jurídico e um perfil de investigação, onde você vai ter aqui todas as nossas métricas de medição ligadas para você poder investigar o que estava acontecendo aí com aquele funcionário num processo de compliance ou numa denúncia interna. Então, eu mostrei para vocês aqui uma visão bem granular, né, das informações do funcionário e eu também mostrei uma visão ao vivo. Porém, eu quero mostrar para vocês agora como que tudo o que a gente está medindo aqui vai ser
vai gerar relatórios de BI e vai gerar também as ações automáticas disparadas pelos gatilhos. E isso tem a ver com as regras e políticas que a gente tem aqui cadastradas na nossa interface. E a Teramind, ao longo desses 10 anos aí, ela acumulou quase 400 regras, que vão desde compliance, verificação de risco interno, produtividade e também as regras de segurança do framework Mitre Attack, que é um framework muito utilizado, muito renomado na indústria de cibersegurança, e a gente tem aqui todas as regras dele prontas para você aplicar no seu ambiente também. Então, a gente disponibiliza todas essas regras para vocês importarem aqui do nosso ambiente, exportarem do nosso ambiente e importarem para o ambiente de vocês. E caso você não tenha aqui uma regra, né, que esteja alinhada com o seu modelo de negócio e você precise dela, você também pode criar novas regras. Então, com o botão adicionar nova regra, você cria uma regra que muito facilmente eu vou mostrar para vocês uma regra aqui bem simples. Hoje a gente está com um problema seríssimo nas empresas, que é a utilização dos funcionários de ferramentas de inteligência artificial. Então, hoje você tem diversas ferramentas gratuitas que o funcionário pode acessar ali do computador dele e usar para, de repente, fazer o resumo de uma apresentação, colocar os bullet points mais importantes ali, ou para ele gerar para você perguntas e respostas sobre aquelas informações, né? E quando você vai ver ali no detalhe, essas inteligências artificiais, elas são servidores que estão fora do país e que você não tem nenhum controle sobre o que acontece com a sua informação. Então você pode ter ali uma situação onde o funcionário está utilizando uma inteligência artificial, né, para criar notas das reuniões dele, e essas informações da reunião, que muitas vezes podem ser confidenciais, estão sendo extraídas por essa inteligência artificial e enviadas para os servidores fora do país. E essa informação provavelmente pode ser vendida também, né? Então, uma coisa que a gente identificou foi a grande utilização de inteligência artificial pelos funcionários para vazamento de informações, né? Só um momentinho, por gentileza. Desculpa. Então, a gente vai criar aqui uma regra muito simples relacionada ao bloqueio do acesso aos sites GPT, sites de inteligência artificial no geral, né? Então, bloqueio de sites de IA. Aqui na interface da Teramind, a gente tem já diversas regras como template. Essas regras elas englobam perda de dados, como identificar ali números de cartão de crédito, CPF, RG, CNPJ nas informações, regras de operações de arquivo, regras de e-mail, como eu falei, a gente consegue detectar sentimento, por exemplo, de desencorajamento no ambiente de trabalho, de insatisfação, ameaça de processo, conteúdo que possa levar a assédio sexual, e a gente consegue também fazer toda a auditoria, a mesma auditoria para todas as mensagens que trafegam na estação do funcionário. E a gente consegue mapear diversos outros quesitos aqui. Porém, a gente vai criar uma regra do zero. E essa regra, ela tem categorias. Então, no caso, a gente está falando de uma atividade que é acessar o site do GPT, né? E aqui a gente vai selecionar que o tipo de atividade vai ser de acesso a uma web page. Porém, a gente consegue aplicar essas regras em cima de tudo que a gente mede na estação, né? Essa regra também pode ter outras categorias, como compartilhamento de informações sensíveis, que a gente estava vendo ali em cima, e regras de agendamento. E essas regras de agendamento, elas servem tanto para o pessoal de RH, que vai cuidar ali da parte da escala de trabalho das pessoas, quando que a pessoa pode conectar ou não, se ela pode conectar atrasada ou adiantada, se ela pode deslogar atrasada ou adiantada, né? E regras relativas o RH. Né? Porém, a gente consegue aplicar as mesmas regras em relação à segurança. Um vetor de vazamento de dados que a gente verificou aí muito, muito prevalente no mercado. O funcionário está descontente com a empresa, ele está de aviso prévio, e ele leva o notebook para casa e conecta no dia de folga dele, ou num feriado, ou num sábado, ou num domingo, 2 horas da manhã. E esse funcionário começa a baixar arquivos ali para a máquina dele, e esse funcionário tenta exfiltrar esses dados da empresa, tanto através de USB, quanto e-mail, quanto compartilhamentos de rede e mensagens instantâneas. Então, a gente consegue criar regras também de tempo, né, de tempo para limitar, né, o compartilhamento de dados indevidos. Mas nesse caso, a gente está falando aqui uma regra de acesso a uma web page. A gente também pode selecionar aqui qual o período que essa regra vai ficar ativa.
né? Geralmente é 24 por dia, mas tem empresas que deixam o funcionário trazer o próprio notebook, né? E você pode escolher aqui que essa regra vai ser aplicada só durante o horário de trabalho dessa pessoa. E por último, a gente vai especificar aqui qual que é a severidade no vazamento dessa regra, né? Que a gente vai determinar junto com o nosso setor de compliance. Então, se fosse uma regra de acesso ao Facebook, por exemplo, né, você pode colocar uma regra ali de severidade baixa. Porém, a gente está falando de uma inteligência artificial que está capturando dados aí das empresas, à torta e à direita, e está vendendo esses dados na maioria dos casos, né? Então, a gente vai colocar aqui que é uma falha extremamente crítica. Continuando, a gente vai especificar a quem se aplica essa regra ou não. Então, eu posso herdar os usuários da política, ou eu posso especificar aqui grupos ou usuários específicos. Então, nesse caso aqui, é uma regra que ela vai se aplicar a todo mundo. Porém, eu tenho aqui na minha empresa um ambiente um setor de TI e de desenvolvimento. E os meus desenvolvedores, eles sim precisam muito utilizar a inteligência artificial. Então, eles podem acessar esse pessoal desse setor específico, vai poder acessar sites de inteligência artificial. Porém, eu vou monitorar tudo que eles estão fazendo ali para impedir algum vazamento de dados, né? Então, aqui na construção da regra, ele vai mostrando para a gente que é uma regra de atividade, ele já está mostrando a quem se aplica e a quem não se aplica essa regra. Continuando, a gente tem as condições da regra. E aqui a gente pode ter tanto condições e subcondições, quanto condições concatenadas. O que eu quero dizer com isso? Dentro dessa condição, eu posso especificar aqui uma URL, né? Então, eu posso vir aqui e especificar sites como, por exemplo, que contenham, por exemplo, o nome GPT, sites que contenham o nome da inteligência artificial do Facebook, que é o Llama. A gente também pode ter o site da própria OpenAI. Então, se contiver esses dígitos na URL da pessoa, a gente vai tomar uma ação. Porém, esse tipo de site está surgindo todos os dias, né? Então, a gente pode cadastrar aqui, na mesma ferramenta que a gente cadastra ali as palavras, as expressões para detectar toxicidade no ambiente de trabalho, a gente pode cadastrar uma lista de sites de inteligência artificial. E aí ele vai colocar aqui, né, na condição que, se bater qualquer um desses sites dessa lista, ele vai tomar uma ação. Então, aqui eu estabeleci uma condição dentro dessa regra, mas essa condição ela pode ter subcondições. E ele vai adicionar isso como uma lógica de e dentro dessa condição. Porém, eu posso ir refinando cada vez mais a minha regra, eu posso adicionar aqui, eu posso concatenar muitas condições. Então, para subcondições, ele vai colocar uma lógica de e, para muitas condições, ele vai colocar uma lógica de ou. Então, se atender a essa condição, dispara ou essa ou essa. E com isso você vai refinando aí cada vez mais as suas regras de uma maneira cada vez mais granular. Então ele mostrou aqui que é uma atividade, mostrou a quem se aplica e quem não se aplica, e mostrou aqui que vai bater com a lista de sites de inteligência artificial. E quando eu dou um continuar aqui, eu vou direto para a parte onde eu vou tomar as minhas ações. Eu posso tomar muitas ações no endpoint do funcionário. Então, eu posso simplesmente notificar, né, o setor de TI ou o supervisor daquele funcionário. Eu posso também bloquear o acesso àquele site, então ele vai apertar o Enter ali no site da OpenAI, ele não vai conseguir acessar. E eu posso mandar uma mensagem para ele: esse tipo de site é bloqueado por possibilidade de vazamentos confidenciais da empresa, por exemplo, que vai aparecer ali na tela dele. Num caso muito severo de vazamento de dados ou que você precise ali tomar uma ação muito direta em cima da estação do funcionário, você também pode trancar ele para fora da máquina, como eu disse. Então vai demandar alguém aqui entrar aqui na interface, verificar a situação e decidir se libera ou não esse usuário para utilizar de novo a máquina. Você também pode redirecionar ele para o site da sua própria empresa. Assim como você pode só mandar um aviso para ele falando: olha, o acesso a esse tipo de site pode incorrer em vazamento de dados e sua máquina está sendo auditada para tal. Você também pode aqui setar outra atividade para ele. Então ele está tentando acessar isso, você vai mudar a atividade que ele está fazendo ali para impedir ele de acessar esse site. E para casos de vazamento de dados, por exemplo, você consegue especificar quanto tempo antes você quer gravar do ocorrido, para você, por exemplo, ver 10 minutos antes, né, onde que aquele funcionário conseguiu aquele dado que ele está tentando vazar. E você também pode especificar que você vai gravar 10 minutos depois, para poder entender o que que o funcionário tentou fazer depois que ele foi bloqueado de vazar aquele dado. Por último, a gente também consegue aqui mandar um comando na estação do funcionário, onde, se você identificar, por exemplo, que o funcionário está vazando ali dados confidenciais dos sócios no Messenger,
ou no Skype, você pode mandar um comando task kill Skype e ele, no momento que ele terminou de digitar a informação, o agente da TeraMind vai matar aquela aplicação ali na tela dele e ele não vai conseguir fazer esse compartilhamento. Então eu mostrei aqui para vocês como funcionam nossas regras, né? Como que eu crio uma regra e mostrei para vocês aqui que a gente tem já quase 400 regras pré-cadastradas que vocês podem utilizar é, na sua própria instância, na sua própria interface. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, né, além da visão granular e a visão ao vivo, né, vai gerar para a gente os relatórios de BI. E a gente tem relatórios de BI em cima de tudo que a gente mede. E esses relatórios de BI, assim como o dashboard, assim como quase todas as telas da TeraMind, também é extremamente customizado. Então, você pode selecionar aqui qual que é o período que você vai auditar nesse relatório. Você pode criar novas abas, então você pode agregar aqui por departamento. Você pode ter uma aba para o jurídico, uma para o financeiro, uma para o TI, né? Por exemplo. E você pode editar todos esses widgets aqui, escolher, por exemplo, qual que é a fonte de informação que você está medindo, de tudo que a gente vai medir aqui na estação. Você pode mudar o tipo de gráfico também e representar aqui na tela da forma como você quiser. E você também consegue fazer a exportação automática desse relatório para o seu e-mail periodicamente. Por exemplo, um relatório da última semana, toda segunda-feira de manhã, ou um relatório todos os dias no final do dia. Você escolhe aqui a periodicidade que esse relatório vai chegar no seu e-mail. Então, aqui em cima ele vai mostrar para você os gráficos, que você pode adicionar mais gráficos ou retirar, como você quiser. E aqui embaixo ele vai mostrar para você uma planilha com informação granular também. E essa planilha ela funciona como uma tabela dinâmica do Excel. Então você pode selecionar aqui todas as suas fontes de dados, né? Você vai adicionando mais colunas aqui na planilha e você pode ir arrastando essas colunas aqui para baixo para você poder fazer medições, poder tirar médias, por exemplo, fazer somas e conseguir chegar ali bem no detalhe do quanto está sendo utilizado de tempo, né, produtivo e tempo ocioso em cada uma das suas aplicações e atividades. Também temos relatórios de produtividade, por exemplo. Então, aqui a gente vai ter o relatório que vai mostrar tempo trabalhado, vai mostrar tempo ocioso, tempo produtivo, né, mapa de atividade de mouse e teclado, né, por dia e por hora na sua empresa, para você ver até ali qual que é o dia de maior movimento na sua empresa, né? E também aqui a gente vai ter o mesmo tipo de planilha com os mesmos tipos de controle das colunas e das linhas, né? Então, é uma ferramenta que ela vai te trazer toda essa visualização de todas as informações e você vai ter relatórios aqui extremamente condensados. Relatórios de monitoramento também, onde você pode ver aqui nas comunicações da empresa. Eu quero ver, por exemplo, em todos os e-mails, né, da empresa, eu quero ver que foram auditados, onde que está um possível vazamento de um projeto X. Ou eu quero ver aqui qual funcionário está tratando os outros funcionários de uma maneira ríspida. Nós temos maneiras de monitorar tudo isso e gerar todos esses relatórios para vocês, né? Então, aqui a gente tem esse tipo de visualização que eu falei para você, que é uma visualização de relatórios que você pode acessar aqui ou ela pode chegar no seu e-mail. Mas a gente também tem aqui diversas outras ferramentas na nossa plataforma. E uma delas que eu quero mostrar para vocês é o Omni. Então, a TeraMind, ela está ali analisando tudo o que acontece na tela de todos os funcionários o tempo todo. E ela tem uma ferramenta chamada OCR que ela vai identificar caracteres digitais na tela do funcionário. Então, se ela identificar como uma palavra, ela vai poder gerar uma notificação e uma ação em cima disso. E essa palavra não precisa estar escrita normalmente dentro de um arquivo. Ela pode ser uma imagem que está colada dentro de um PDF, por exemplo. Se a gente reconhecer o texto que está ali, a gente consegue aplicar uma ação e disparar um gatilho, né? Então, como a gente está mapeando todas as informações que estão aparecendo em todas as telas de todos os funcionários, a gente tem aqui a ferramenta de OCR, onde além da gente conseguir aplicar essas regras, a gente também consegue pesquisar por essas informações. Então, eu vou dar um exemplo aqui, bobo, que a gente usa bastante, mas que eu vou procurar por Lego, né? Então, eu quero saber todas as vezes que Lego apareceu na tela desses funcionários. E ele vai montar aqui para mim um relatório de todas as vezes que isso apareceu na tela dos funcionários. E ele vai fazer para você também vai criar para você aqui um screenshot, né? E um vídeo do momento que essa informação apareceu na tela do funcionário. Então, você clicando aqui no screenshot, a Tramite, além de mostrar para você a tela do funcionário também vai passar um marca-texto aqui onde a palavra foi encontrada. Então, imaginem que isso vai servir para qualquer palavra que a gente estiver tentando identificar, tanto para vazamento de dados como toxicidade no ambiente de trabalho, né? Então, você tem uma ferramenta extremamente poderosa para auditoria aqui nas suas mãos com o OCR da TerraMind, né?
Fora isso, a gente também tem a nossa ferramenta de inteligência artificial, que é o Omni. Então, o que o Omni vai fazer? Ele vai analisar todas as nossas regras e a severidade delas, e vai analisar a violação dessas regras pelos funcionários e também vai analisar ali o comportamento deles e a mudança de comportamento desses funcionários. E em cima disso, ela vai gerar aqui para você relatórios, né? Esses relatórios podem incluir esses cards aqui, como, por exemplo, nesse caso aqui, o Tim Farrell, ele está incorrendo em toxicidade no ambiente de trabalho nas comunicações da empresa. Então, pode ser interessante fazer uma auditoria ali nos e-mails ou no Messenger dele, né, para saber se não está vindo por aí um processo de assédio sexual ou assédio moral. Né? No caso da Lisa, ela trabalha numa empresa de convênio médico e ela está mandando um e-mail aqui para um domínio externo com informações pessoais de saúde dos pacientes, dos clientes do convênio. Então, se você não tem um processo mapeado que entende se ela podia ou não mandar esse tipo de informação sensível, é bom você dar uma olhada, né? E aqui a gente vê mais um aviso do Tim Farrow de toxicidade no ambiente de trabalho. Então, pode ser muito importante a gente auditar essa pessoa. Então, esses daqui são os cards, mas ele também vai gerar para a gente algumas provas de vídeo, né, relacionada ao comportamento dos usuários e à falsificação de atividade, né? Então, eu tenho provas de vídeo aqui, por exemplo, dos momentos onde o funcionário ele utilizou aplicações que vão falsificar a atividade de mouse e teclado. Então, eu consigo fazer um filtro aqui na minha ferramenta de falsificação de mouse e teclado, e eu consigo especificar aqui pressionamento, né, desculpa, movimento inorgânico de mouse. E através das nossas regras, né, a gente conseguiu mapear aí quais são as aplicações que movimentam o mouse automaticamente e o hardware que também faz esse tipo de movimento, e a gente conseguiu aqui criar uma forma de detectar esse tipo de falsificação de atividade. Então ele vai mostrar aqui para a gente que o Thomas ele passou das 9h10 até as 9h40, é, fazendo um movimento inorgânico de mouse que pode ser uma falsificação de atividade. E aí, quando você vai acessar aqui a página da gravação de tela dele, você vai ver que o mouse dele ficou movimentando na diagonal, da direita para a esquerda, continuamente, no movimento regular para impedir aí a, a travamento da tela e para mostrar que essa pessoa teoricamente estava produtiva. Porém, a gente tem a mesma coisa para o pressionamento de tecla do teclado. Então, uma das técnicas que a gente identificou também foi que o funcionário abre ali uma tela seja da página de internet, seja uma tela do Windows Explorer, e ele coloca ali um peso em cima da tecla Tab. E dessa forma, quando você abre o vídeo aqui, você vai ver que a seleção da tela está pulando de um lugar para o outro, né? E dessa forma mantendo a atividade na estação e mostrando ela como ativa e produtiva. E dessa forma a gente consegue aqui verificar um vazamento uma possibilidade de falsificação de atividades, né? Então, a Teramind ela vai dar para você, como eu disse, uma visão ao vivo da sua força de trabalho. Ela vai dar uma visão granular das atividades desses funcionários, o que eles estão fazendo nas estações. Ela vai gerar para você os relatórios, né, com toda a inteligência de negócios de tudo que a gente está mapeando. Ela também vai te dar uma ferramenta muito poderosa de auditoria, que é o OCR, e traz para você inteligência artificial para monitorar o comportamento desses funcionários e entender ali como melhorar a performance do seu ambiente, né? Então, esse daqui é um overview geral da ferramenta e eu vou voltar agora rapidamente para a nossa apresentação, onde eu vou falar aqui rapidinho sobre os nossos casos, alguns dos nossos casos de sucesso. Então, como eu disse, a Teramind ela está aí em todas as verticais de negócio, e uma das principais verticais de negócio que a gente atua são os negócios financeiros, são bancos principalmente, empresas de crédito, empresas que fazem transações de maquininha. Então, um dos nossos maiores casos de sucesso aqui é um banco global, né, que ele conseguiu aumentar a eficiência dos processos de due diligence deles em até 82%. E como que eles fizeram isso? Com a Teramind, a gente consegue mapear tanto as aplicações quanto os websites que a pessoa está utilizando no endpoint, porém, a gente também tem meios de mapear aplicações customizadas. O que que é isso? Uma aplicação que o próprio cliente desenvolveu. Então, muitos clientes aí, eles vão ter o próprio CRM, ou eles vão ter a própria base de dados de uma forma que eles provisionaram, né? E muitas ferramentas não conseguem pegar informações dessas aplicações personalizadas, né? Então, o que que a Teramind fez? Ela desenvolveu formas de conseguir mapear essa
informação dentro de aplicações personalizadas, e através das consultas que eles conseguiram fazer, eles melhoraram um processo dentro da empresa que reduziu ali a análise de empréstimo dos analistas de 100 horas para menos de 20 horas por conta. Então, ali eles conseguiram identificar um gargalo de processo, eles criaram um novo processo, né, de uma etapa que eles conseguiram eliminar 11 tarefas redundantes. Então, dessa forma, ele liberou esses funcionários para conceder mais empréstimos, né, fazer mais análises e aumentar aí o faturamento do banco, né? Então, essa daqui é um dos casos, porém, a gente também tem o caso de um banco Fortune 500 que utilizou para proteger, né, a organização contra a fraude interna. Então, ela conseguiu visibilidade total de todos os funcionários, né, conseguiu identificar é, quais são as informações sensíveis e confidenciais e como elas são manipuladas, né, e através das regras aqui, análise do comportamento do usuário, ela conseguiu impedir aí diversas fraudes e diversos vazamentos. Então, essa daqui é uma apresentação da TerraMind. A gente está no Brasil já, como eu disse, há mais de 3 anos, e no Brasil a gente está trazendo aqui 3 pacotes. Então a gente tem o pacote Starter, que ele vai trazer para você os recursos básicos de monitoramento e um relatório de produtividade. O pacote UAM, que é o nosso pacote mais vendido hoje atualmente, que é o pacote que traz todo o monitoramento com investigação, detecção de anomalia, pontuação de risco, gravações ao vivo para as violações, templates das regras, né, auditoria forense completa. E por um valor um pouquinho maior, a gente também tem o pacote DLP, que vai trazer todas as funções dos anteriores e vai trazer também o framework de segurança com todas as regras ali para você poder evitar o vazamento de dados na sua empresa. Então, com isso, eu chego ao fim da minha apresentação. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês e fico aqui aberto para as perguntas. Obrigado aí, Leonardo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quiser fazer ali nas questions. Temos uns, ou via chat ali também, quiser mandar. E só complementar algumas informações aqui que eu não passei na apresentação. A TerraMind, ela tem um portal que chama TerraMind Academy, onde você pode certificar os funcionários que vão operar a ferramenta. Então, a gente divide em 3 verticais. A gente tem ali certificações para o funcionário de RH, que vai controlar a escala, vai controlar a parte de tempo dos funcionários. A gente também tem a certificação para análise de risco interno e a certificação contra vazamento de dados. São certificações muito rápidas, o funcionário vai levar em torno de meia hora até 2 horas para fazer a certificação e ele sai pronto para operar a nossa ferramenta completamente. E a gente também encoraja bastante, né? Além de vocês poderem acessar esse ambiente de demonstração, que a gente vai deixar aqui depois nas informações do webinar, vocês podem acessar ele, ele é público para testes. A gente também encoraja o teste com a ferramenta na sua empresa, por exemplo. Então, a gente tem aqui o teste tanto on-premise quanto na nossa própria nuvem, onde no teste on-premise você vai poder fazer o teste da nossa ferramenta por 15 dias em 25 endpoints. E na nossa instância na nuvem, você vai poder fazer o teste por 7 dias, monitorando aí 800 endpoints. E dessa forma, você consegue utilizar esses relatórios com os dados da sua própria empresa para melhorar aí a sua tomada de decisão em relação à aquisição da TerraMind, né? Então, ficamos disponíveis tanto para ajudar vocês a ter aí todo o acesso ao TerraMind Academy, né, quanto a provisionar uma prova de conceito aí na sua empresa, para eles poderem tomar as decisões com os dados da própria empresa, né? Então, estou vendo Legal, aqui as informações, acho que o ferramenta pessoal, muito boa, controle né, total. Legal, gente. agradece. Então, pessoal, como não tivemos perguntas, né, na realidade a nossa equipe aí da IntegraSul também está disponível aí para estar ajudando vocês, tá? Nós temos hoje já uma equipe certificada, tanto técnica quanto comercial, para estar tanto implementando, apoiando aí vocês também nesse desafio. E fiquem bem à vontade, aí, se quiserem depois também estar entrando em contato aí com a nossa equipe para quiserem testar, fazer um POC, que nem o Leonardo colocou ali. Eu acho que é importante porque a ferramenta tem um potencial muito grande, aí eu acredito que pode ajudar muito no dia a dia nesses desafios aí de cibersegurança, tá? Então, agradeço a Com certeza. participação de todos, tá? Agradeço ao Leonardo, o pessoal da TerraMind aí por estar junto conosco aí nesse Papo Seguro. E daqui no mês de abril nós teremos mais um Papo Seguro aí, todo mundo será convidado também. Contamos aí com a presença de
todos. Então, um bom dia a todos, uma boa semana e até o próximo Papo Seguro. Tchau, Muito tchau. obrigado, gente. Um bom dia para vocês. Até mais. Tchau.